Vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, um tema que muitas vezes desperta dúvidas e curiosidade. Afinal, o que é o batismo no Espírito Santo? Como ele acontece? E qual a importância desse batismo na vida cristã? Na Bíblia, vemos que o batismo no Espírito Santo é algo transformador, um momento que traz mudanças profundas na vida do cristão, oferecendo uma nova dimensão de comunhão com Deus e de capacitação para viver conforme seu propósito. Para entender isso, vamos explorar o que as Escrituras ensinam sobre o assunto, como esse batismo se manifesta e como ele impacta nossa caminhada de fé. O termo batismo no Espírito Santo aparece pela primeira vez no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista disse: "Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." João estava preparando o povo para a vinda de Jesus, que traria algo novo, um batismo não apenas de arrependimento, mas de poder espiritual. E é esse batismo que Jesus concede a seus seguidores, que transforma vidas e gera um impacto duradouro. Mas o que significa, de fato, ser batizado no Espírito Santo? Para responder, precisamos compreender o papel do Espírito Santo na vida cristã. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e ele atua como conselheiro, guia e consolador dos cristãos. Quando alguém crê em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em seu coração. Esse é o momento da regeneração, onde ocorre o novo nascimento. Mas o batismo no Espírito Santo é uma experiência além dessa habitação inicial. Ele é uma capacitação especial para testemunhar, para servir e para viver de maneira poderosa e frutífera. O livro de Atos dos Apóstolos oferece um dos relatos mais impactantes sobre o batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, lemos sobre o dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos e foram todos cheios do Espírito Santo. Esse momento foi o cumprimento da promessa de Jesus, que antes de ascender ao céu, havia dito: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Atos capítulo 1, versículo 8. Ali, os discípulos não apenas sentiram a presença de Deus, mas foram capacitados para proclamar o Evangelho com ousadia, e os resultados foram imediatos. A partir daquele dia, milhares de pessoas foram convertidas, e a Igreja de Cristo começou a se expandir de forma poderosa. A experiência de Pentecostes mostra que o batismo no Espírito Santo traz uma transformação visível na vida dos cristãos. E essa experiência não foi algo exclusivo para os primeiros apóstolos. Ao longo do livro de Atos, vemos várias ocasiões em que novos grupos de pessoas são batizados no Espírito Santo, incluindo samaritanos e gentios. Esse batismo era um sinal da presença de Deus e de que ele estava usando aqueles homens e mulheres para impactar o mundo. Mas, além dos aspectos históricos, o que esse batismo significa para nós hoje? O batismo no Espírito Santo nos capacita a viver uma vida cristã mais plena e a ter uma experiência mais profunda com Deus. É uma experiência que fortalece nossa fé, aumenta nosso zelo e nos ajuda a servir a Deus e ao próximo com mais paixão e dedicação. É importante entender que o batismo no Espírito Santo não significa que somos melhores do que outros cristãos. Ele não nos torna superiores, mas nos dá uma responsabilidade ainda maior de testemunhar e viver o amor de Cristo. Esse batismo também nos traz dons espirituais. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulos 12 a 14, fala sobre os dons do Espírito. Ele menciona dons como o de profecia, línguas, interpretação, cura, entre outros, que são concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da Igreja. Esses dons não são para exaltação pessoal, mas para que a Igreja como um todo cresça e seja edificada. Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ela pode receber um ou mais desses dons, e o objetivo é que esses dons sejam usados para servir aos outros e glorificar a Deus. Outra evidência do batismo no Espírito Santo é a ousadia no testemunho. Os apóstolos, que antes de Pentecostes estavam com medo e se escondendo, depois desse batismo saíram pelas ruas proclamando o Evangelho com coragem e enfrentaram perseguições sem recuar. Eles estavam cheios de uma força que ia além deles mesmos. O mesmo ocorre hoje. Quando somos batizados no Espírito Santo, recebemos uma ousadia para falar do amor de Deus, para compartilhar nossa fé, para amar e perdoar de uma maneira que surpreende até a nós mesmos. Esse é um dos frutos do Espírito em nossa vida, a capacidade de amar, de ser paciente, de ser bondoso. Você pode se perguntar: como posso experimentar o batismo no Espírito Santo? Bem, a Bíblia nos mostra que não há uma fórmula mágica, mas alguns princípios que podem nos guiar.
Primeiramente, é preciso desejar esse batismo. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus nos ensina que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Esse desejo deve vir de um coração sincero que busca uma vida cheia da presença de Deus. A oração e a busca constante são fundamentais. Em Atos, vemos que os discípulos estavam reunidos em oração, buscando a Deus, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Outro ponto importante é a entrega. O batismo no Espírito Santo é uma experiência de rendição total a Deus. Ao abrir mão do nosso orgulho, dos nossos medos, das nossas vontades, estamos dizendo a Deus que Ele pode agir em nós de forma plena. Esse batismo muitas vezes exige de nós humildade para reconhecer que precisamos da força de Deus para viver a vida cristã de maneira eficaz. Essa entrega é o que permite ao Espírito agir em nosso coração e nos encher de sua presença. Também é importante mencionar que o batismo no Espírito Santo é, antes de tudo, um ato da graça de Deus. Não é algo que merecemos ou que conseguimos por nosso próprio esforço, mas é uma manifestação do amor de Deus. Ele deseja que todos os seus filhos vivam uma vida cheia do Espírito. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo nos exorta a sermos cheios do Espírito, o que mostra que essa é uma busca constante. O batismo no Espírito Santo não é uma experiência que ocorre uma única vez. Ele pode ser renovado, e devemos sempre buscar essa plenitude. O batismo no Espírito Santo também traz consigo um fruto visível na vida do cristão, que são os frutos do Espírito mencionados em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos mostram que a presença do Espírito Santo vai além dos dons e habilidades, ela se manifesta em nosso caráter. Uma pessoa batizada no Espírito Santo será transformada internamente, e essa transformação será percebida em sua maneira de agir e de tratar os outros. Outro aspecto do batismo no Espírito Santo é que ele nos leva a uma vida de maior santidade. O Espírito Santo nos ajuda a vencer as tentações e a buscar a pureza de coração. Ele nos convence do pecado e nos guia para o arrependimento, nos dando força para resistir ao mal e nos aproximar de Deus. Uma vida cheia do Espírito é uma vida que busca agradar a Deus em tudo. Isso não significa que seremos perfeitos, mas significa que nosso coração estará voltado para Deus e que o Espírito estará sempre nos moldando. E, por fim, o batismo no Espírito Santo nos une mais profundamente ao corpo de Cristo, que é a Igreja. Quando somos batizados no Espírito, passamos a valorizar mais a comunhão com os irmãos, a servir ao próximo e a nos importar com o bem-estar espiritual dos outros. O Espírito Santo nos ajuda a enxergar a importância da unidade e nos capacita a viver em amor e harmonia com os demais cristãos. Ele nos chama para o serviço, para a oração em comunidade, para o suporte mútuo. Afinal, cada cristão é parte do corpo de Cristo, e o batismo no Espírito Santo fortalece esses laços. Se você ainda não experimentou o batismo no Espírito Santo, ou se está buscando uma renovação, lembre-se de que Deus está sempre disposto a nos dar seu Espírito. Ele deseja que cada um de nós viva uma vida plena, uma vida cheia de poder e amor. O batismo no Espírito Santo é um convite para uma vida mais profunda com Deus, uma vida que não depende das nossas forças, mas da força que vem do alto. Que possamos, cada vez mais, buscar essa plenitude do Espírito, desejando servir a Deus e ao próximo com amor e zelo. Que o Espírito Santo nos capacite, nos console e nos guie em todos os momentos. E que, ao sermos cheios do Espírito, possamos refletir o amor de Cristo em todas as nossas ações. Se essa mensagem falou ao seu coração e se você deseja experimentar mais do poder e da presença de Deus, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário. Que o Senhor te abençoe e te encha com seu Espírito, hoje e sempre.